sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me mostraste o seu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas olhar pro céu do alto eu ouvi. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti recorri, mas olhar pro céu do alto eu ouvi. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que ser vivo num só lugar estou, guardado em teu amor. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que ser vivo num só lugar estou, guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que acho teu prazer. Amém. Amados, eu queria dar início a uma nova série. Ela se chama Amplitude, desde antes da fundação do mundo. Eu queria dialogar com vocês a respeito de, talvez, conjecturar a respeito de alguns raciocínios de Deus antes da criação de tudo. O que ele pensava?
como ele nos via, como ele contemplava o que haveria de vir. Mas, Vitor, como é que a gente pode pensar nas coisas antes da gente ter nascido, antes da Terra ter sido criada, do universo ter sido criado? E é nisso que eu gostaria de mergulhar com vocês. Nós possamos ir além do raciocínio meramente humano. Nós possamos ir além da limitação humana. Que a gente possa tentar pensar como Deus pensava. Nós vamos precisar conjecturar a respeito de coisas. Não de coisas aleatórias, mas coisas fundamentadas na palavra de Deus. E essa é a nova série. Amplitude desde antes da fundação do mundo. Vamos mergulhar. Vamos ir além. Vamos transcender. Se Deus quiser. E eu gostaria de abrir uma passagem para nós. Lá em Efésios 1. A partir do verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Aqui o texto para os Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu, ele deixa claro que nós estávamos dentro de Deus, desde antes da fundação do mundo. Para que nós possamos fundamentar esses raciocínios que transcendem a nossa realidade, a nossa limitação, a gente precisa entender um entendimento que está lá na estatística, lá na matemática financeira, que é a respeito da meta-análise. A meta-análise é um conjunto de dados que corrobora para um consenso mais apropriado a respeito de um determinado assunto. Não necessariamente a gente bate martelo e diz que essa é a verdade absoluta, que foi isso que aconteceu e pronto e fim de papo. Mas de acordo com os recursos que nós temos, de acordo com os dados que nós temos, nós chegamos a um consenso mais apropriado segundo a revelação que nós temos no momento. E é assim que a gente chega à conclusão, por exemplo, que Deus é bom. Mas por que a gente pode chegar à conclusão que Deus é bom se lá na Bíblia inteira diz que Deus mandou matar, que Deus exterminou pessoas, mandou matar crianças, foi a favor de genocídios e tudo mais? Porque nós temos uma meta-análise chamada Jesus, que é a imagem do Deus invisível, como diz lá em Colossenses. E Jesus veio mostrar quem Deus realmente é. E os outros textos que diz que podem estar insinuando que Deus é mau, ou a gente tem que procurar o texto original, ou a gente tem que procurar a interpretação mais fidedigna, mas a gente acaba ficando com Deus que é revelado em Cristo, que diz que eu não vim destruir o mundo, eu vim para salvar o mundo. Como é que eu digo que Deus quer curar, ao invés de dizer que Deus é aquele que envia a enfermidade para nos destruir? Porque Jesus diz que ele veio para os doentes, para curar os doentes, porque os sãos não necessitam de médico. E assim nós vamos fazendo a meta-análise para ter a dedução, a estimativa mais próxima da interpretação máxima.
E isso tende a fazer-nos que a gente erre menos na nossa hermenêutica, na nossa interpretação de quem Deus é. Porque quando a gente crê certo, a gente vive certo. Às vezes a gente deixa de viver certo porque a gente está crendo de uma forma não tão legítima assim, ou não tão fiel assim a quem as Escrituras revelam. E agora que a gente entendeu o que é meta-análise, a gente entende o que a teologia chama que a revelação maior ela se sobressai à revelação menor. Então todas as vezes que a gente tiver dificuldade de interpretar um texto, a gente vai lá em Jesus, pega o que Jesus fala a respeito desse assunto, que é o assunto nosso em questão, e a gente passa pelo filtro de Jesus, que é a perfeita imagem do Deus invisível. E a gente chega cada vez mais próximo, porque a revelação é progressiva, do que aquilo que Deus realmente quer de cada um de nós e quer revelar a cada um de nós na vida de Cristo. E a Bíblia diz aqui em Efésios que nós estávamos nele desde antes da fundação do mundo. Agora eu peço licença para entrar em uma outra área de conhecimento, que é a filosofia. Aristóteles diz que existia o ato e a potência. Nós já vivíamos com uma potência dentro de Deus desde antes da fundação do mundo. E eu gosto da frase de um pastor, ele contou uma história uma vez, e eu preciso entrar em um outro conhecimento teológico aqui, que é a pericose, ou pericorese, que é o relacionamento, o diálogo entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E esse pastor falou uma vez, ele falou que ele estava entendendo, conjecturando através da Bíblia uma revelação de um diálogo entre esses três seres, uma pericorese realmente, uma interconexão, um diálogo entre eles. E ele diz que o Deus Pai, ele foi falar com Jesus e o Espírito Santo, ele fala, olha, eu estou transbordando em amor porque eu estou vendo seres dentro de mim e eu quero inundar nesse amor. Então eles estão dentro de mim e eu quero criá-los. E ele fala, mas vocês sabem que para a gente viver esse amor que eu inundo, que eu transbordo e eu quero poder transmitir, transferir para outros seres, para outras pessoas, eu preciso criar esses seres humanos livres. Vocês sabem que se eu criar seres humanos livres, eles podem estar voltados a recusar esse amor, ou a se rebelar contra esse amor, ou a negligenciar esse amor. Mas como nós estamos vivendo essa relação aqui, Deus Pai falando, e eu estou aqui transbordando de amor e eu quero poder contagiar outras pessoas com esse amor, eu escolho ir até o fim. Eu escolho criar e eu escolho ir até o fim, independentemente das consequências. Aí Jesus olha para aquela conversa e ele fala, Pai, se o Senhor está inundando de amor, quer amar, não somente nós aqui, não somente os seres celestiais, mas como a gente é infinito em amor, a gente quer amar cada vez mais, você escolhe escolher seres livres e ir até o fim. Se alguma coisa dá errado, eu escolho me esvaziar. Como diz Filipenses capítulo 2, que ele não usurpou ser igual a Deus, algo que devia pegar-se. Antes se humilhou e se esvaziou. Então eu escolho me esvaziar e ir até lá. Morrer por eles e ir até o fim. Aí Deus olhou assim, Jesus olhou assim na conversa
O Espírito Santo olhou assim, ok, Deus Pai, ok, Jesus. Se tu escolhe ir até o fim criando, se tu escolhe ir até o fim se esvaziando e morrendo, eu também quero ir lá. E eu escolho permanecer dentro deles até o fim, independentemente das circunstâncias. E eu acho essa analogia perfeita no relato bíblico. Deus escolhe ir até o fim amando e criando. Jesus escolhe ir até o fim se esvaziando, morrendo e ressuscitando. E o Espírito Santo escolhe ir até o fim permanecendo. Como Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, através da pessoa do Espírito Santo. João capítulo 14 diz que ele não vem, o Espírito Santo não vem para falar a respeito de si mesmo, mas ele vem falar a respeito de mim. Ele nos ensinaria todas as coisas, nos guiaria em toda a verdade. E estaria conosco porque ele é o nosso advogado. O nosso paracletos. O nosso ajudador que estaria conosco. Então, entendendo a pericorese, a gente vai lá para Aristóteles e vê que nós éramos uma potência dentro de Deus e ele, por livre e espontânea vontade e amor, nos escolhe colocar para fora com uma matéria agora, com uma substância. E como eu já disse, ele inunda de amor. A gente conhece a história. A gente negligencia, abre mão desse amor. Jesus vem, morre. Antes se esvazia, morre, ressuscita. E começa posteriormente o ministério do Espírito Santo. Que para todos aqueles que creem, Jesus diz em João capítulo 1, verso 17, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos os que o receberam, eles deram direito de se chamarem filhos de Deus. A partir daí, a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. A partir daí, nós poderíamos ter o direito legal de serem chamados filhos de Deus. Não somente filhos de Deus, como o diabo fala para Jesus na tentação no deserto, em Mateus capítulo 4. Mas não somente filhos, porque o diabo fala, olha, não és tu filho de Deus? Mas ele esqueceu que em Mateus capítulo 3, Jesus abre os céus para Jesus e fala, tu és o meu filho amado, não somente filho, mas tu és o meu filho amado, em quem tanto eu me alegro. E essa frase hoje nós sabemos que se estende a todos nós, que somos filhos de Deus. Então, desde antes da fundação do mundo, nós estávamos dentro dele sendo amado por ele. E ele já sabia em potência o que poderia acontecer. Mesmo assim, ele escolheu prosseguir. Mesmo assim, ele escolheu continuar. Mesmo assim, ele deu andamento ao seu plano perfeito. Porque ele saberia que chegaria o período do ministério do Espírito Santo. Depois da missão dele, Deus Pai, que era amar, criar, veio a missão do Deus Filho, que era se esvaziar e morrer. Depois, consequentemente, veio a missão do Espírito Santo, que era descer e habitar. Eu fico imaginando eles se alegrando, ansiosos por esse momento. A gente viu um Hells que se popularizou nesses últimos dias, que era um áudio de uma menina interpretando e dizendo que quando se encontrasse com os discípulos diria: "E discípulos, como foi ter vivido a vida aqui com Jesus no dia a dia?" E os discípulos lá no céu: "Olha, eu vou te responder, mas antes me diz como era ter vivido aqui na terra com o Espírito Santo habitando o tempo todo com vocês." E foi algo que nós não usufruímos logo de cara. Que nós só fomos usufruir depois
de Atos 2, depois de Pentecostes, e isso foi uma revelação pra gente. Pra vocês não, já tá de mão beijada, já tá algo mastigado. E esse é o incrível do plano de Deus. E esse é o mergulho que nós gostaríamos de dar como uma entrada dessa nova série. É uma amplitude que nós vamos tentar estimar, conjecturar a respeito dos raciocínios de Deus desde antes da fundação do mundo. A expectativa de Deus era para este tempo agora, o tempo do Espírito Santo, em que Ele poderia nos dizer para cada um de nós que recebemos Ele no seu coração: vocês são os meus filhos amados em quem eu me alegro. E o Espírito Santo desceu e se esvaziou e está habitando dentro de cada um de vós. É por isso que obras maiores do que a de Jesus, o próprio Jesus falou, que nós poderíamos fazer. Porque nós temos o poder dele, o poder do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, diz a Bíblia. O mesmo Espírito Santo que veio como um dunamis, com um poder miraculoso, que ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder para operar milagres. É o Espírito Santo que desde antes da fundação do mundo, Deus arquitetou para que nós pudéssemos estar vivendo esse momento agora. Agora, de certa forma, nós também podemos viver uma pericose, uma pericorese com Deus perene, simultânea, porque o véu do templo foi rasgado, porque Ele abriu para nós o novo e vivo caminho, porque Ele nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. E Deus não pode errar, Deus não pode falhar, os seus planos não podem ser frustrados. E não tem como a gente perder essa luta. Só perde quem não quer. Só não usufrui de amor quem não quer. Que está manifesto diante de nós todos os dias esse amor. Com ou sem religiosidade, com ou sem liturgia, com ou sem dogmas, Jesus está manifesto para todos nós, através da pessoa do Espírito Santo. Ele escolheu esse momento, em que Ele não estaria mais habitando entre nós, mas Ele estaria habitando dentro de nós. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso mergulho de hoje. Nosso mergulho desde antes da fundação do mundo. Fique com Deus, com esse entendimento, que agora nós podemos viver a pericorese que só podia viver antes Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está dentro de mim, Ele intercede os nossos gemidos para o Pai. As nossas palavras que a gente não consegue interpretar. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa bem-aventurança. Esse é o nosso mergulho, desde antes da fundação do mundo. Eu, você, somos filhos amados de Deus em quem Ele tanto se alegra. Foi isso que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. É nesse lugar que nós nos encontramos. Fique com Deus. Boa noite.